Eu nem sei se vale a pena o que eu vou falar. Qual é a direita que a gente pertence? E qual é o problema de ser de direita? Pensa na direita brasileira. Pensa na nossa direita. A nossa direita. O que é a nossa direita? É a direita militar? É a direita do governo Médici? Ou é a direita do PMDB? Ou é a direita do Bolsonaro? Qual é a direita que a gente pertence? E qual é o problema de ser de direita? Quem é de direita de fato? Tem muita gente que acha que é de direita e não é de direita. Embora também a gente pudesse pensar que talvez não vale nem a pena ser de direita ou ser de esquerda. E acho que é uma coisa meio óbvia já, né? Que não existe essa diferença, né? Esquerda e direita. O que existe são princípios e ninguém consegue. Eu sigo todos os princípios. Não segue. Não segue. Se você faz parte de um grupo, você não segue. Muitas vezes o cara consegue ser um grupo sozinho. Ele sozinho ele já é um grupo. Então assim, ele não segue, né? Tá cheio de demônio ali. O cara tem, né? Não é à toa que existe tanta denominação protestante. E eu aqui não estou discutindo o mérito de nada disso, né? Eu lembro, por exemplo, de coisas que eu vi e as coisas que eu vejo. A gente ainda vê isso na internet, a gente vê o tempo todo. São umas caricaturas, né? E é difícil de explicar, é difícil de colocar isso em palavras, né? O que é esse fenômeno? Quem são essas pessoas? Como que elas dormem? Como é que é isso? De onde que elas vêm? Para onde que elas vão? É a direita. Quem é a direita? A direita é quem acorda cedo, quem tem valores judaico-cristãos, é isso? Beleza, que seja, não importa. A gente sabe, a coisa principal aqui é a gente saber contra quem estamos lutando. Ah, mas você não pode ser contra, porque não sei. Cara, todo mundo é contra a direita. E você não quer ser contra ninguém, meu amigão? Então você é burro. E aqui, de novo, não quer ser de direita? Beleza, não seja de direita. Mas o importante é que se você for burro a ponto de ser de direita, pelo menos ajuda e não atrapalha. Essa eu acho que é a principal questão aqui. Porque qualquer esquerdista levanta a voz e chama o cara de extrema direita. Qualquer um, não interessa. Extrema direita. E a direita fica assustada, falando: ai, eu não sou assim. Eu também não sou assim. Eu não sou que nem esses evangélicos. Eu não sou que nem esses milicianos. Eu não sou que nem esses zemistas. Sei lá. Eu não sou que nem esses PSDBistas, apesar de que PSDB é socialista e a gente sabe. A questão aqui é a seguinte: toda vez que alguém aceita um elemento que não é próprio daquela natureza, a qual se quer preservar, você está condenando. Você está condenando aquela coisa como um todo, aquela ideia, aquela comunidade, aquele evento está contaminado. Aquela ideologia, no final das contas, acaba virando ideologia. Ótimo, né? Não podia acontecer coisa pior. Por quê? Porque a pessoa tem preguiça de pensar. Ela acha que ela precisa de uma lista. Ah, eu preciso de uma lista aqui para saber o que eu vou pensar quando o cara me disser tal coisa. É engraçado que é um pensamento infantil, né? É um pensamento de quem não consegue ser responsável pelos próprios atos porque ele não tem uma própria consciência, ele precisa de um papel, ele precisa de uma lista, de uma confirmação, de um símbolo. E nessa aí ele começa a discutir os valores das coisas. Ah, não, isso aqui não é válido porque tem um problema aqui. Esse aqui também não é válido porque... E geralmente o cara que é mais duro, ele não consegue se libertar daquilo que ele está tentando afastar, principalmente na política, né? Principalmente na vida social. Você poderia até tirar a política daí. Na vida social isso já acontece.
naturalmente, independente de partido político, né? O partido político talvez seja só um símbolo, é só uma concretização de um inconsciente coletivo, né? É uma construção social. Se a humanidade não quisesse viver em política, não tivesse afinidade para viver em política, ela não viveria. Você pode até dizer que política é uma bosta, mas a verdade é que você acha uma bosta porque você vive na política. E não adianta você dizer que não. Mas enfim, voltando à questão principal, existem escolhas que a gente faz. Se eu faço uma escolha de que eu não quero determinada coisa, eu tenho que sustentar essa posição. Se eu faço uma escolha de que eu não quero mais conversar com você, ou se eu não quero mais comer doce, eu tenho que sustentar aquela posição. É óbvio que se eu não sustentar aquela posição, se eu descumprir o meu prometido, é óbvio que se eu descumprir o meu prometido, acabou. Acabou a minha posição deixou de existir. Enquanto você estiver sozinho, o problema é seu. Não tem problema nenhum. Cada um faz o que quer da própria vida, né? Isso é um princípio. E todos temos que respeitar. Isso eu concordo. Todos temos que respeitar. Óbvio que aí vem aquela lei, né? Que o direito de um acaba quando começa o direito do outro, e tudo bem. Faz parte. E eu acho que é justo, né? Uma questão de paz de espírito. Por isso que existe propriedade privada, no final das contas, né? Cada um no seu quadrado. Mas a esquerda, velho, a esquerda é um lixo. É um lixo. É um lixo, é um cancro, é um satanás, é um demônio, é uma escrotosfera, é um grande barril de fezes, né? Como diz o nosso querido pianista. E esses caras, velho, eles estão em todo lugar. Eles estão em todo lugar, e eles estão planejando, e eles estão se infiltrando. E eu já tive perto deles, e eu vi como é que eles trabalham, e eles trabalham assim. Eu nunca fui filiado a nenhum partido como ativista, como militante. Me filiei uma vez ao PL, porque a PFPL, né? Porque eu acreditei na mudança que ia ocorrer no Brasil. Achei que poderia ser útil, né? Na verdade não foi. Daqui a pouco os caras viraram a casaca e aí, né? Pra onde que você vai? Você tem que tirar seu nominho de lá, né? Sempre achei que era uma coisa nobre, né? Você participar de um partido político, né? Se até um asno achar nobre se aliar a um bando de ladrões, traficantes e gente sem princípio, né? Quanto mais você querer se filiar a um grupo que supostamente é bom, né? Não que dê para diferenciar um do outro, né? Porque no final dá na mesma, né? Dá na mesma. E essa é a questão. Essa é a dificuldade que a direita tem de entender que não existe nós contra nós. Não existe. Não existe. É um problema que ele deve ser transcendido. Ele deve ser transcendido. Ele deve ser transcendido da mesma forma que um tratado de paz se concretiza. Mas não, eles não querem respeitar o poder, né? O poder seria um poder mais amplo, maior do que eles. Não querem respeitar esse poder, porque esse poder vai tirar o poder da gente. Dizem eles, né? Dizem eles. E a verdade também não é essa, né? Também, quantas vezes que o poder foi lá e tirou o poder dos poderosinhos. Sempre vai ter alguém mais poderoso que você. Sempre, sempre. Não importa. Bom, tá aí, né? Nosso presidente que não deixa mentir, né? Quem sabe pra bem, né? Quem sabe? Talvez alguém mais poderoso. Chega aí, vai lá, pega o cara. Vamos passear, vamos conversar aqui, né? Essa disputa, ela não tá certa, né? E pior de tudo é que dentro desses círculos se cultiva um vocabulário, se cultiva um ideário tão restrito, é tão restrito, que é muito fácil alguém lá de fora interferir. E eu já vi isso. E essa foi a conclusão que eu cheguei. Porque não é possível que todo mundo seja tão burro. Não é possível que todo mundo seja tão burro sozinho. Porque aí eu vou
concordar com o bom homem, né? É o de Deus, não sei, não lembro. Aí eu vou concordar com a ideia do bom homem, né? O homem nasce bom, é a sociedade que o perverte. O homem é um lixo, mas o homem tem uma inclinação e um direcionamento para as coisas boas, né? E a influência, obviamente, que leva ele para as coisas ruins. A influência que ele permite, assim como leva para as coisas boas também. Porque se ele não permite as coisas boas, ele permite as coisas ruins, talvez. Mas chega a ser engraçado que eu já tenha visto esse fenômeno de uma forma tão clara. Ela é tão claro e sistematizável que talvez eu ainda nem tinha parado para pensar como que eu formularia isso, porque parece que é muito óbvio, mas na hora de explicar, talvez eu não esteja, talvez na hora de explicar, talvez eu não esteja sendo claro. Pega o seguinte cenário. Surge um movimento político nacional baseado na ideia de que não é mais possível considerarmos uma democracia se nós estamos sob o poder de corruptos que já foram julgados e já foram condenados. E nesse mesmo momento, não é a voz daqueles caras dizendo que esse grupo de direita é de extrema direita que define o valor, a ideia que as pessoas compram desse grupo. Porque só essa palavra ela não tem força se você não conseguir ir lá e conferir. Ela não teria substância, porque era só a pessoa ir lá e conferir. Deixa eu ver se é verdade o que eles estão falando. E eles vão ver que não é. Mas você acha que quando aparece uma suástica em algum lugar, você acha que isso aí não é articulado? Sabendo-se que existem só dois lados e que sempre que um lado está errado é porque o outro lado está certo? Mas se você fala para esse povo que você não deve ter lado, eles ficam loucos. Eles vão chamar você de centro-esquerda, que tá lá para isso também, né? A centro-esquerda tá lá para também ridicularizar o pensamento livre. Da mesma forma como a direita tá lá para ridicularizar o pensamento conservador. Da mesma forma como a esquerda tá lá para achincalhar o tal dito socialismo. Digamos que o cara era tão burro que ele realmente acreditou num mundo bom, né? Embora as palavras dele não foram, né? No final das contas, se você tirar, pode ser que ele tenha dito uma ou outra palavra que foram desonestas no meio de um grande tratado, né? Se você pegar o nosso querido, como é que é o nome do tratado do nosso amigo? Tratado do Marx. Se você pegar se você pegar o manifesto, isso aqui é uma bosta. Mas se você pegar o manifesto comunista, tá, e olhar ele de uma maneira ingênua, claro, né? Ele é bonito, tirando obviamente, né, o que esconde embaixo de determinadas palavras, né? A revolução de todos para todos, a todos pertence, burguesia. Tirando isso, é o problema, né? É uma história do Walt Disney, né? Aquele burgo que se revoltou contra o senhor porque o senhor estava sendo malvado, né? Então, é um negócio anímico quase, né? Um negócio anímico infantil, né? Você fica alimentando isso todo dia, né? É a história da ovelha, né? Bulou. Mas os caras estão aí. Eles estão aí para ridicularizar, porque poderia existir e deve existir um pensamento de esquerda, né? Deve existir. Eu não estou dizendo que é necessário que ele exista. Eu não sei se é necessário que ele exista. Mas ele existe, ele está aí. Pode ser que um dia ele termine, se Deus quiser. Porque antes dele existir, ele não existia. Ele não nasceu. Ele nasceu da cabeça de um jumento, né? Ele não nasceu de uma civilização, né? Como é o mundo burguês ou conservador ou como você quiser. Então, sempre que você ouvir rótulos, pode ter certeza que esse rótulo aí é para achincalhar. É para achincalhar. E tudo bem, deixa eu ver se esse achincalhamento aqui faz sentido
E quando não faz, você sai andando. Mas colocaram na cabeça das pessoas ideias que elas nem percebem que elas têm. E aí quando o cara fala, ele te achincalha, ele achincalha uma outra pessoa, você não vai lá, você não consegue enxergar. Você não consegue. Sabe aquela coisa das proteínas? Que as proteínas têm assim, tem 2 lugares para outras 2 proteínas, elas vão lá e se encaixam. O cara foi lá e colocou uma ideia errada em você. Ele colocou uma ideia assim em você. E aí o troço não encaixa. Você vai lá para tentar entender e fala, não, tem uma coisa errada aqui. Tem uma coisa errada. E você não percebe que a coisa errada é em você. Você não percebe. Toda reunião política é um embate dessa natureza. É um conjunto de valores que você coloca na mesa. E não tem nada de errado você negociar os valores em determinados momentos. Quando são valores neutros, né? Por exemplo, a igreja protestante e a igreja católica, todas as duas estão voltadas para o bem, né? O que não é matéria de disputa no momento em que, com perdão da palavra, né, as duas estão comungando? É justamente a matéria, essencial. Embora a gente poderia questionar nesse caso, né, porque a Igreja Católica não deveria aceitar protestante, mas acontece que é um acidente. Esses acidentes a gente tem que conviver com eles. Você não consegue mudar a natureza das coisas, então você vive com os acidentes. Você convive, você maneja eles. Então, beleza, se duas forças benignas, né, fazendo justamente essa abstração, né, porque uma condenou a outra e a outra condenou a uma, mas tiramos o fato de que elas se condenaram, o resto é igual. O resto é igual, pelo menos em princípios, né? Então, nesse momento é aquela história. Deponhamos as armas, somos amigos. Porque essa diferença, ela não é uma diferença mortal. E uma vez que se amadurece, eu não saio pela rua aí matando e chutando as pessoas, porque eu não gosto delas. Aquela mulher é feia, pá! Esse cachorro não presta, pá! Não é assim, né? Não é. Mas, ok. Então, vamos retomar o que aconteceu aqui, né? E eu acho que aqui é que a gente ganha, se a gente retomar isso e fazer uma síntese bem clara e objetiva do que está querendo ser dito. Não existe possibilidade do ser humano em grupo ser 100% honesto. Não existe essa possibilidade. Talvez individualmente exista essa possibilidade, né? 100% honesto. Talvez mesmo um santo não consiga, né? Aí entra a graça de Deus, né? Seria um absurdo, né? Pensar que você consegue ser sempre. Tem um cara que né, sempre tem a piada pronta, né? Mas é um absurdo pensar isso. É um absurdo. Por isso que tudo isso é uma manipulação da linguagem, né? Porque o absurdo, eles operam sobre nós, a partir do absurdo. É isso que eles fazem. E eles conseguem. Eles conseguem deteriorar toda a teia social. Deterioram a teia social. E os bobos, eles não sabem criar uma outra forma de viver se não reproduzir o que os caras fizeram com eles. Que é xingar, falar, fazer piada, né? Só isso que eles conseguem fazer. E eu não acho que tem que sair com pedra e pau, e não é isso. Também não resolve, né? É mais fácil até, porque todos nós sabemos, né, aonde que estão os erros. Todos nós sabemos. Acontece que não existe unidade, simples assim. E é isso que os caras conseguem tirar de 90% da população. Eles tiraram a unidade. Eles tiraram a unidade de você. Você não tem mais unidade com ninguém na sociedade. E esse sentimento de falta de unidade, ele antes era de um grande grupo. Depois veio a globalização e você perdeu a sua identidade. E agora você perdeu a sua unidade. Porque mesmo dentro da sua casa, da unidade doméstica, incluindo talvez seu bairro,
as comunidades que você participa, dessas comunidades foi se dissolvendo a unidade com o tempo, né? Enquanto que num determinado período, pensa lá em 1980, existia um sentimento maior de unidade. Por quê? Porque o pensamento de unidade unia as pessoas a partir de determinados princípios, a partir de determinada estabilidade. E essa estabilidade se perdeu. Se perdeu principalmente por causa dessa lógica do absurdo. E essa lógica do absurdo promove, obviamente, que almas psicopatas se manifestem. O pessoal solta franga. Tem gente que pensa que é cachorro, tem gente que aceita que não é do mesmo sexo, tem gente que acha que roubar é comum, é aceitável, faz parte tudo faz parte. Tudo faz parte da vida humana. Mas nem tudo é adequado, já dizia Paulo. Nem tudo me convém. Em determinada situação, até roubar convém. Em determinada situação, lutar convém. Em determinada situação, defender-se mortalmente convém. Ou não, né? Você acredita que não? Você todo dia, você está se defendendo. Você está se defendendo de uma coisa mortal. Você vai lá e bebe água, você come, você dorme, você está lutando. Num bom sentido, né? Eu não estou aqui usando a palavra como símbolo de uma determinada tendência, de um determinado pensamento, símbolo de um pensamento. Não. Você não está lutando dentro do sistema. Você está lutando pela sua vida. E agora a gente não tem mais esse vínculo, essa cumplicidade, essa certeza de unidade que era sentida em comunidade, comunhão, ela foi se quebrando dentro das igrejas, né? Com a teologia da libertação. Como é que você, amando a sua igreja, não vai ficar preocupado se a sua igreja estiver contaminada com a teologia da libertação? Isso te afasta da sua igreja. Por mais que você a ame, você perde o sentimento de comunhão com aquilo. E é isso que acontece com os grupos de direita. Os grupos de direita, eles mimetizam o que a esquerda faz e com isso eles proliferam diferentes grupos de direita. É o protestantismo conservador. É basicamente isso. Então, é isso, né? Não existe problema que surja um Zema, um Bolsonaro. Não existe problema. A velha política está morrendo. Isso é fato, né? Presidentes aí como o Temer, essas figuras aí, eles ainda estão ali agindo, mas já estão mais distantes, né? Esses caras eram mestres do disfarce. Eles ainda têm coragem de aparecer em público, às vezes. Esses caras são num nível que a gente não domina, obviamente, né? Duas coisas têm que ser diferentes, né? Se você quer ser diferente do seu inimigo, né? Se você quer ser diferente de tudo aquilo que você não quer, você tem que mudar, você tem que ser diferente, você tem que aprender a comungar, você tem que aprender a colocar as armas na mesa e trabalhar aquilo que existe de comum, simples assim, com todas, mas são muitos, todos juntos, né? É que nem briga de filho, né? A mãe chega e fala, não, vocês vão ficar aqui até vocês pararem de brigar. Bom, de novo, né? Se vale a pena ou não vale a pena, eu não quero ser muito debochado, né? Mas para mim o problema é esse. E aí eu vou mandar um clichêzão aqui, que é o mesmo clichê que todo mundo fala. Ah, porque eu não vejo as pessoas falando disso. Só eu que estou falando disso. Eu não acho que sou só eu que estou falando disso. Eu acho que todo mundo, de certa forma, pensa assim, né? Mas a nossa linguagem está contaminada e a gente não consegue nem expressar aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente enxerga, porque os caras vêm e forçam em cima de você um vocabulário, eles forçam na televisão, eles forçam no livro, forçam em qualquer lugar. O poder desses caras, né? O poder do sistema, o poder deles é muito grande, deles. Eles existem, né? Tá aí. Está muito claro que existe. Assim como existe um séquito, né? Assim como existe uma legião de seguidores, de demônios, né? de entidades que colaboram, de inocentes úteis,
de idiotas úteis. Tudo isso está lá. Está acontecendo em tempo real, aqui na nossa cara. A gente está vivendo num videogame. Para quem cresceu jogando videogame, né? Baita oportunidade. E eu não tenho uma conclusão para dar. Não tenho. Não sei. Não importa, né? O que eu sei, o que todo mundo sabe, né? A princípio, e aí eu me coloco junto com todo mundo, né? Todo mundo tem suas certezas, né? Todo mundo tem suas certezas. Eu não tenho como forçar você a concordar comigo. Não tem. No final das contas, todos nós discordamos, porque somos um conjunto de ideias e cada uma nos coloca num ponto exclusivo no espaço. Isso aqui é uma coisa matemática, né? Não existe uma posição, não existe um ponto no universo, no espaço, no tempo. Não existe esse ponto onde duas coisas iguais habitam. Essas coisas duas iguais não existem. Não existem coisas gêmeas na criação. Não existe essa identidade pura. No entanto, existe uma identidade geral, e essa identidade geral ela é muito maior. Ela é muito grande devido à natureza das coisas, devido à forma como nós somos configurados. Como que nós somos configurados? Com dois olhos, um nariz, uma orelha, um sistema cognitivo que a gente aprende ou que a gente ganha com espírito, uma alma. Com essa configuração de movimentos, a gente não tem outra, a gente tem essa configuração de movimentos, é disso, né? A nossa vida é essa, e é com ela que a gente tem que lidar. E a única forma, não é a única forma, corrijo já o que eu estou falando, né? Uma das formas, assim como existe uma forma que nos levou até isso, uma forma de nós sairmos disso é não nos deixarmos contaminar, e quando haja dúvida, a gente imediatamente recuse. Você não aceita um copo de água se você duvida que aquela água esteja limpa. Você aceita? Não, né? Eu tenho pena do Brasil, né? Eu tenho raiva do Brasil, tenho saudades do Brasil, tem pessoas no Brasil que eu amo, tem pessoas que eu não queria nem saber que existem, né? Principalmente a nossa classe política. É triste, é triste. Quantas pessoas ainda estão nessa situação, né? E não é porque é Brasil, porque no mundo inteiro está assim. Não importa para onde você vá, não existe diferença. Isso acontece em todo lugar hoje. Os erros do comunismo se espalharam para o mundo, ou você acha que não ainda? Se você ouve no noticiário que os Estados Unidos, a América Latina, a Europa, a Ásia, a Oceania, pouco se ouve da Austrália, né? Mas o Canadá, o que virou o Canadá? A Austrália ninguém quer saber. A Austrália só tem surfista, e canguru e índio. Não sei, tô brincando, não sei, de fato. O que sobrou? Sobrou, não, mas a esquerda é minoritária. Ela é minoritária, só que ela dominou o mundo. E justamente, ela é minoritária. Ela é minoritária. Olha o poder que essa minoria tem. Obviamente que aí tem um outro problema, né? Tem todo o dinheiro das famílias, né? Tem todo esse financiamento para que isso aconteça, por outros interesses mais obscuros ainda, né? Por isso que são dois fantoches. Você só não precisa ser fantoche. Deixa o cara lá ser fantoche e não seja você. Não seja fantoche. Quando alguém falar para você se você recicla lixo, você fala: eu reciclo porque eu sou obrigado. Porque se eu não reciclar, eu recebo multa. Eu tenho que trabalhar para os caras, e se eu não trabalhar para os caras, eu recebo multa. Isso é liberdade? E isso é o mundo. Você é um mundo adulto, você cresceu, você agora é um adulto, você tem responsabilidade, você tem um CPF. A partir do momento que você tem um CPF, meu amigo, você não se pertence mais. Essa é a extensão do estrago que a psicopatia política, né, fez com o mundo. Fez com o mundo. E eu não vou dizer que no tempo de Aristóteles era diferente. Não era. Você tinha lá, né? Você tinha reis, imperadores pelo mundo inteiro. E papas, mais tarde, obviamente, né? Então, o mundo inteiro
sempre vive esse problema, né? A própria igreja, tanto que a igreja chegou onde chegou hoje. É onde ela está, infelizmente, onde ela está. Ah, mas você não pode... Não, a igreja, a gente ama a igreja e vai continuar amando a igreja e querendo o bem da igreja, porque a igreja é uma célula de bênção, de proteção divina. Isso é puro. Não tem como você contaminar a igreja. Não se muda a igreja. Estão tentando, estão tentando. Faz 2000 anos aí, estão tentando. Então, porque a igreja não depende do homem, né? Ela depende da graça de Deus. Por isso que ela existe. Enquanto existir a graça de Deus, vai existir a igreja. A igreja só deixará de existir o dia que a graça de Deus se for. Não é aquilo que está escrito 365 vezes, não tenhais medo? Mas é isso aí. Todos os dias o homem é acometido de medo. Essa é a sociedade onde vivemos. O único incentivo que o homem recebe é o incentivo para fazer coisas que ele não deveria fazer. É o comércio, é coisas que ele não precisa fazer. O comércio é tudo. O comércio é o comércio que se faz na política, na sociedade e em todo lugar. Tem como resolver o problema? Não sei, não tenho a mínima ideia. Mas uma coisa eu sei, que eu não quero ficar assim, né? Uma coisa eu sei. Você tem que estar preparado para a situação mais absurda da sua vida. Eu vou dizer qual que é a situação mais absurda da sua vida. Para quem já leu a respeito, tem gente que não é nem católico, mas não importa, né? Tem aquela história do fim do mundo, né? Quando forem abertas as portas do inferno e haverão 3 noites, e nessas 3 noites o mundo vai ser invadido por demônios. E nesses 3 dias você tem que acender uma vela, e essa vela é uma vela bendita, é uma vela benzida por um padre, consagrada, se você quiser dizer, e essa vela consagrada vai ficar acesa dentro da sua casa, e nesses 3 dias você não vai sair da sua casa e você não vai dar importância para nada do que estiver acontecendo lá fora. E lá fora vão estar acontecendo as coisas mais absurdas e terríveis que você possa imaginar. Gritos, desespero, terror mortal, ameaça, tudo isso, fogo, destruição. Imagina tudo acontecendo ao mesmo tempo e agora. E alguém batendo na sua porta, e alguém batendo no seu vidro. Igual aqueles filmes de 26 dias, em que tem lá os zumbis, um vírus, vai lá e pega todo mundo e faz todo mundo zumbi. Os caras... Só que eles não podem entrar na sua casa. Esses aqui, eles não podem entrar. Porque na sua casa tem uma vela bendita. E esse vai ser o dia mais terrível. Esse é o dia da tribulação. Esse é o momento em que você está diante de uma ameaça. E o que você faz? Né? Você acredita na promessa, você acredita naquilo que foi dito para você, e você aceita, e tem fé, e fica ali confiante de que nada vai te acontecer, porque assim foi dito, porque esse é o seu teste naquele dia. Esse é o maior dos testes pelo qual você tem que passar na sua vida. Se você tem que morrer por alguma coisa, você tem que morrer por uma coisa boa. Ah, mas o fantasma falou para mim que era minha mãe. Você prefere ouvir o fantasma ou prefere ouvir a promessa? E no final acho que tudo isso é a mesma coisa, né? Essa é a mesma coisa. Essa falta de princípio, essa falta de coordenação, essa falta de orientação para um lugar correto é que faz com que a teia social se desfaça, né? Seria muito melhor, seria muito mais fácil para todo mundo se tudo fosse mais voltado ao bem. Mas, infelizmente, não é. Eu não vou fazer aqui nenhuma admoestação de que precisamos rezar. Claro que precisamos. E a gente sabe que a gente não reza o suficiente. Até porque é muito chato esse povo, né, que se veste de carola e fica cagando regra, né? Daí voltamos ao problema inicial. Da mesma forma que existe uma direita pseudo-conservadora, existe uma direita conservadora, se é que existe. Existem redes e coisas afins. Existem carnívoros e vegetarianos. Se bem que esse carnívoro é bom, né? Melhor do que
comer óleo, né, ou ficar pastando. É gostoso, né, e engorda menos. Enfim, né. Mas vai falar o quê? Você não pode discutir com um médico. Um médico que te receita óleo de soja. Até muito tempo, os médicos receitavam, né? Orientavam, pelo menos, né? Ah, diminua a gordura, pare com a carne, não coma tanta gordura, picanha, porque o seu coração... Então, assim... E agora a gente viu, né, aonde que nós chegamos, né? Nós chegamos no ponto de que os médicos estavam falando pra gente tomar uma vacina que não foi testada. Porque é segura, porque eu li no paper. Eu li no paper. Velho, leu no paper com gente morrendo ali. Não, aquilo foi o vírus que matou. Sei. Enfim, a questão é essa. Nós vivemos num mundo decadente. Dificilmente o mundo vai melhorar. Não parece que vá, né? Eu não sei se existem aqueles... Se a gente for falar aqui de escatologia, né? Se dizia que depois do comunismo ser vencido, teríamos 25 anos de paz. E eu acho que esses 25 anos já passaram. Eu não acredito que as coisas estejam melhorando. Eu acho que já foram boas, né? Tenho pena das novas gerações. Tenho pena da geração Z, ao mesmo tempo que respeito e aprendi a respeitar mais. Não porque eles estejam mais certos ou menos certos, não se trata disso. Porque eles têm as razões deles, né? E a gente, depois de uma vida vivida, a gente consegue entender o problemática e a pressão, né? Imagina o tanto de porcaria que uma geração inteira está tendo que absorver de uma vez só, numa situação decadente de um mundo que, se Deus quiser, né, mais e mais pessoas se voltem para essa ideia de que nós não precisamos, nós não merecemos e nós não queremos viver no meio da porcaria.